Fala galerinha que assiste o exercício, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para resolver, essa questãozinha que é uma questão de circunferência. Ela está ali dentro do capítulo de trigonometria também. Essa questão ela diz o seguinte: um automóvel percorre 157 metros em uma pista circular, descrevendo um arco de 72 graus. Determine a medida do raio da curva. Aí pediu para usar π com aproximadamente 3,14, certo? Então o que acontece, pessoal? Essa questão está dizendo que esse carrinho, daqui até aqui, certo? Ele percorreu uma distância de 157 metros. E esses 157 metros, ele descreveu aí um ângulo de 72 graus. A questão está querendo saber qual que é o raio da curva, certo? Para resolver, nós vamos utilizar a regra de 3 simples. Mas para utilizar a regra de 3 simples, nós temos que saber uma definição, que é a seguinte: se eu tenho uma circunferência, certo? Essa circunferência ela vai ter um raio, eu vou chamar aqui de Rzinho, ok? E nessa circunferência eu vou ter o que eu chamo de comprimento da minha circunferência. O que seria o comprimento da minha circunferência? Seria o espaço que eu iria percorrer se eu andasse sobre a borda dela, certo? E como que eu calculo o comprimento de minha circunferência? O comprimento de minha circunferência ela vai ser em função do meu raio. Então, o comprimento, de minha circunferência vai ser igual 2 vezes π vezes o raio, ok? Então, o comprimento de minha circunferência ela é em função do raio. Só que, note o seguinte, esse 2 vezes π vezes o raio, ela é o comprimento da minha circunferência total, ou seja, quantos graus tem a minha circunferência total? Minha circunferência total ela tem 360 graus. Então, para mim descobrir qual que é o comprimento para 360 graus, é 2πr. E aí essa informação que nós vamos utilizar aqui na questão, certo? Então a questão está falando o seguinte, ele percorreu 157 metros e desenvolveu um ângulo de 72 graus. Então o que nós vamos fazer? 360 graus está para 2 vezes πr. Esse é o comprimento da minha circunferência total. E 157 metros, aliás, aqui vai o 72, né? E 72 graus está para 157 metros. Então você nota o seguinte: 360 graus, que é uma volta completa na minha circunferência, eu calculo utilizando 2πr. 72 graus, a minha questão deu que foi 157 metros. Então você note que quando eu resolver aqui a regra de 3 simples, eu vou ficar apenas com a minha variável Rzinha aqui, que é o meu raio, que é justamente o que eu estou querendo. Então agora eu resolvo essa regra de 3 aqui, como que vai ficar? 72 vezes 2πr, certo? Então vai ficar 144 πr, que vai ser igual 360 vezes 157. 360 vezes 157. Certo? Eu não estou querendo o raio, então vou isolar o meu Rzinho aqui, Então meu Rzinho vai ser igual 360 vezes 157 dividido por 144 π. Certo? Eu já sei o resultado, pessoal, então se vocês fizerem o cálculo aí, na calculadora ou mesmo à mão, esse π aqui você vai considerar 3,14, que foi o que a questão te deu, certo? Se você fizer essas contas aí, você vai encontrar que o meu raio é 125 metros.
Então o raio dessa curva que esse carro desenvolveu aqui é um raio de 125 metros. Beleza? Então você vê que para mim resolver essa questão, vou utilizar uma regra de 3 simples. E aí eu só tenho que saber como que eu calculo o comprimento de uma circunferência, né? Que é 2πr. 2πr está para 360 graus. Então, utilizando essa ideia aí, você consegue resolver muitas outras questões. Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha aí, o seu like. E até a próxima.